Então, mais uma vez, bom dia a todos, certo? Então, como o meu orientador, o professor Maia, acabou de falar, o tema da minha defesa de mestrado é sequência didática com o uso de TICs para o ensino de conceitos de hidrostática na EJA em tempos de pandemia. Tudo bem? Então, aqui eu apresento-lhes um breve sumário a respeito dos principais tópicos que serão abordados ao longo da defesa. Então, basicamente, iniciarei com a introdução, onde eu apresentarei os objetivos geral e específicos. Em seguida, no tópico 2, eu discutirei com vocês alguns aspectos relacionados ao tema, né? Em seguida, uma breve abordagem sobre a hidrostática, que é é o tema de física da minha defesa de mestrado. Em seguida, eu abordarei com vocês alguns conhecimentos básicos concernentes à teoria sociocultural, que foi a teoria de aprendizagem, né, utilizada para que eu pudesse desenvolver o trabalho. Consequentemente, serão visualizados os aspectos metodológicos da pesquisa, onde eu lhes explicarei a respeito do tipo de pesquisa, os sujeitos da pesquisa e a sequência didática, certo? Em seguida, serão os resultados e discussões que serão discutidos com vocês. Por fim, as considerações finais, certo? E ao final da apresentação, mostrarei-lhes o produto educacional que foi desenvolvido aqui nesta pesquisa, certo? Então, antes de iniciar, eu já gostaria de agradecer muito aos professores que aceitaram fazer parte da banca, o professor Rodrigo Gesto e o professor João Furtado. Eu estou muito lisonjeado com a participação de vocês. E agradecer a todos vocês que estão também assistindo, né? Todas as pessoas que se interessaram em assistir à defesa. Isso é muito gratificante. Só um minuto. Então, então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, tá? Então, como introdução, eu trago para vocês aqui uma contextualização, ou seja, em um cenário onde a minha pesquisa ela foi desenvolvida, tá? Então, como vocês bem sabem, né, a pandemia da Covid-19, ela chegou ao Brasil no ano passado, no início do ano passado, no início de 2020, né? E, consequentemente, ela acabou ocasionando a suspensão temporária das aulas em todo o país, né? Desse modo, a educação brasileira ela ficou em quarentena, né, pessoal? Então, imaginem a situação, né? Milhões de estudantes, milhões de alunos tendo que ficar em suas casas cumprindo medidas profiláticas de isolamento, quarentena e até mesmo lockdown, né? Então, diante desse cenário, a educação brasileira ela teve que sofrer toda uma adaptação ou até mesmo readaptação para que esses estudantes, né, para que esses alunos, eles não viessem a ser prejudicados diante desse contexto fatídico. Então, é nesse cenário que surge, né, a minha pesquisa de mestrado, né? Então, basicamente, como encontrar recursos metodológicos, didático-metodológicos, para prosseguir com o ensino, nesse caso em específico do ensino de física, para que esses estudantes, né, eles não viessem a ser tão prejudicados por conta da chegada da Covid-19 no Brasil. Então, agora eu trago para vocês os objetivos deste trabalho, certo? O objetivo geral da minha pesquisa é construir uma sequência didática pautada na utilização das TICs para ensinar conceitos de hidrostática para alunos da educação de jovens e adultos de comunidades do campo em tempos de pandemia. Os objetivos específicos, basicamente, são três. Conhecer os pressupostos da teoria de Vygotsky, que foi a teoria de aprendizagem utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, tá? Compreender as principais características da sequência didática. A sequência didática foi a ferramenta didático-metodológica utilizada neste trabalho para o ensino de física, em particular do ensino de conceitos de hidrostática. E também verificar as TICs, né, que são as tecnologias da informação e comunicação, que podem ser utilizadas no meio educacional. Então, pessoal, nesse contexto de pandemia que nós estamos enfrentando,
né? Conforme vocês podem verificar, faz todo o sentido desenvolver um trabalho nesta área, certo? Então, continuando. Agora eu trago para vocês alguns aspectos relacionados ao tema. Então, conforme eu falei anteriormente para vocês, este trabalho ele surge aí no contexto da pandemia da Covid-19, que acabou ocasionando a suspensão das aulas por conta de evitar a proliferação do vírus no meio da população, certo? Então, basicamente, diante desse cenário, a educação presencial ela teve que transformar-se para uma metodologia de educação à distância. E nesse sentido, pessoal, as tecnologias da informação e comunicação são de fundamental importância, estão sendo de fundamental importância para que a educação ela continue, né, existindo, ela continue ocorrendo aí dentro do campo no cenário educacional brasileiro. Tudo bem? Então, conforme eu explicitei anteriormente para vocês, o conteúdo de hidrostática, o conteúdo de física utilizado na construção da pesquisa foi o conteúdo de hidrostática. Nós bem sabemos que esse conteúdo ele está presente ali no ensino médio, certo? E é de fundamental importância. Então, como o meu trabalho ele surge no contexto da educação do campo, então eu trabalho com alunos que, em sua maioria, até mesmo são alunos de comunidades ribeirinhas. Então, eu decidi associar um dos tópicos de física que estivessem bastante presente no modo de vida desses alunos, né? No contexto sociocultural deles. E o conceito de hidrostática, sob esse aspecto, adapta-se perfeitamente, certo? Então, eu trabalhei com eles diversos conceitos, como, por exemplo, os conceitos de fluidos, os conceitos de densidade, pressão hidrostática e empuxo, tudo bem? Que serão, daqui a pouco eu explicarei melhor como foi que ocorreu o processo aí da aplicação da pesquisa e, consequentemente, da montagem do produto educacional. Conforme eu expliquei anteriormente para vocês, também a teoria de aprendizagem utilizada na construção da dissertação foi a teoria sociocultural do grande psicólogo russo Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky ele procurou, ao longo de sua breve vida, trabalhar a respeito de como é que ocorre o processo, a construção do conhecimento no cognitivo do ser humano, né? Como é que as pessoas elas se apropriam de saberes histórico-culturais que fazem parte de seu meio social e internalizam esses conhecimentos nas suas funções psicológicas superiores, tais como atenção, memória, abstração, pensamento e construção de conceitos, certo? Então, nesse contexto, o Vygotsky ele trabalhou a questão, ele forjou os conceitos de zona de desenvolvimento proximal e nível de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento potencial, certo? Então, para Vygotsky, todos aqueles conhecimentos que um ser humano ele já possui internalizado em suas funções psicológicas superiores fazem parte de seu nível de desenvolvimento real, aqui trabalhado na forma de zona de desenvolvimento real, certo, pessoal? Conforme vocês podem verificar aí no slide. Então, aqui eu trouxe uma imagem bastante ilustrativa que representa bem como é que ocorre esse processo de aprendizagem, né? De aprendizagem do conhecimento. Então, aqui, olha, tem uma ponte. Então, dos dois lados opostos dessa ponte, aqui nós temos o saber atual, que é a zona de desenvolvimento real, que refere-se àqueles conceitos, né, àqueles conhecimentos que os alunos eles já estão internalizados em seu campo cognitivo, nas suas funções psicológicas superiores, já fazem parte do seu conhecimento. É o nível de desenvolvimento real, certo? Então, aqui nós temos uma ponte, conforme vocês podem verificar. Do outro lado dessa ponte, nós temos aqueles saberes, aqueles conhecimentos que ainda não fazem parte, né, ainda não fazem parte da estrutura cognitiva dos alunos, que nós chamamos aqui de zona de desenvolvimento potencial. São aqueles conhecimentos
que podem ser aprendidos levando-se em consideração uma determinada mediação, tá bom? Então, essa mediação, que pode ser feita, que na escola é feita principalmente pelo professor, ela ocorre no que Vygotsky chama de ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, é nesse espaço aqui que nós professores, devemos estar atuando para promover a aprendizagem de conceitos científicos pelos nossos alunos quando eles chegam à escola apenas com os seus saberes atuais, também chamados de conhecimentos prévios, certo? Então, em sua teoria, Vygotsky desenvolveu o pensamento conceitual. Então, para Vygotsky, o percurso genético do desenvolvimento do pensamento conceitual consiste em 3 fases, que é o pensamento sincrético, o pensamento por complexos e o pensamento por conceitos. É importante destacar que os estudos de Vygotsky eles foram feitos com crianças, porém, é plenamente possível adaptá-los para alunos de todas as idades, certo? Então, o que seria o pensamento sincrético? O pensamento sincrético seriam formas mais elementares de pensamento que surgem no campo cognitivo das pessoas em idade pré-escolar, né? Pessoas que ainda não tiveram contato com o ambiente escolar. Então, caracterizam-se por ideias vagas, amontoado de informações, que muitas das vezes carecem de um significado, né? Carecem de um significado plenamente compreensível. Então, quando as pessoas elas entram para a escola, elas começam a ter contato com a educação escolar, desenvolve-se a segunda etapa de pensamento em sua capacidade cognitiva, que são os pensamentos por complexos. Esses pensamentos por complexos eles já são mais elaborados do que os pensamentos sincréticos, né? E a principal característica tanto dos pensamentos, a principal característica dos pensamentos sincréticos é que esses pensamentos estão única e exclusivamente relacionados com o meio social dos alunos. Os pensamentos complexos, por sua vez, é como se fosse uma mistura tanto de conhecimentos cotidianos, que são aqueles conhecimentos que as pessoas elas aprendem ali no seu meio social, no seu meio cultural, nas suas relações sociais, com os pensamentos científicos, que são aqueles pensamentos mais abstratos, mais sistematizados e que são aprendidos em ambiente escolar, certo? Que são a última etapa de pensamentos, os pensamentos por conceitos, conceitos científicos, que é quando uma criança ou um adulto, um adolescente, ele consegue explicar um conceito científico de forma puramente lógica e abstrata. Tudo bem? Então, entramos agora nos aspectos metodológicos da pesquisa. Então, sobre esse aspecto, eu ressalto com vocês que o tipo de pesquisa que eu escolhi para desenvolver foi a pesquisa do tipo quali-quantitativa. Por que quali-quantitativa? Porque para este tipo de trabalho faz todo o sentido, né? Que seja uma pesquisa quali-quantitativa. A pesquisa quali-quantitativa é aquela onde o pesquisador, ao mesmo tempo que ele se preocupa com os aspectos qualitativos do trabalho, ele também procura embasar, né, a sua construção científica em dados estatísticos, que é o que eu fiz nessa pesquisa. Lógico, neste trabalho foi dado mais ênfase à parte qualitativa do que à parte quantitativa, porque nós estamos analisando processos humanos de desenvolvimento do pensamento. Então, os sujeitos da pesquisa, eu trouxe aqui uma imagem apenas ilustrativa, tá? São os meus alunos da educação do campo, alunos da educação de jovens e adultos que fazem parte de um projeto da Secretaria de Estado de Educação do Pará, que é um projeto chamado EJA Campo, um projeto que visa levar o ensino médio para alunos de comunidades rurais que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de ter acesso à educação escolar na chamada idade própria. Tudo bem? Então, dentro desse projeto, dentro do EJA Campo, eu trabalho com as ciências da natureza. Então, eu abordo tanto conhecimentos de física, quanto de química e de biologia. É um trabalho magnífico, já formamos 5 turmas e já estamos na segunda parte do projeto, que começou, inclusive, neste ano de 2021,
Lógico, por conta da pandemia da Covid-19, está ocorrendo de forma virtual. É bastante interessante eu destacar para vocês que só foi possível o desenvolvimento deste trabalho por conta da chegada da tecnologia nas comunidades rurais. Nós sabemos que aqui na Amazônia, pessoal, a situação é bastante complexa, né? Porque, infelizmente, muitas comunidades ainda carecem de recursos tecnológicos básicos, como, por exemplo, o acesso à energia elétrica. Todavia, essa realidade ela já vem mudando bastante, né? Já tem mudado substancialmente nos últimos anos. Então, por exemplo, nessa comunidade aqui que eu tirei essa foto, né, é uma comunidade que fica lá na estrada de Moju, e é uma comunidade de ramal, pessoal. Né? São alguns quilômetros, numa comunidade que fica próxima à beira de uma rodovia, né, no sentido que vai para a Tailândia, e são alguns quilômetros adentro de um ramal. E lá já existe o Wi-Fi, a internet, inclusive, é uma internet de boa qualidade, tá? Existe energia elétrica. Lá nas comunidades de Moju, em sua grande maioria, já existem, acredito que todas, já existe a energia elétrica, né? E a internet ela está chegando com força em todas essas comunidades. Isso é muito significativo, tudo bem? Então foi por esse motivo que foi possível, que está sendo possível, inclusive, continuar a educação nessas comunidades, justamente por causa da tecnologia. Conforme eu explicitei anteriormente para vocês, a ferramenta didático-metodológica utilizada na construção desta pesquisa é a sequência didática, certo? Então, eu trouxe aqui uma pequena citação do Batista, do ano de 2016, que versa falar um pouco sobre a sequência didática, né? Então, para Batista, trata-se de um conjunto de atividades estratégicas, um conjunto de atividades, estratégias e intervenções planejadas, etapa por etapa, pelo professor, objetivando a compreensão do assunto ou tema estabelecido pelos alunos. Então, pessoal, no contexto da sequência didática, basicamente, o professor ele deve, dentro do currículo escolar, da sua disciplina, né, do conteúdo programático de sua disciplina, escolher um assunto a ser abordado e ele vai trabalhar dentro de uma sequência didática, trabalhando etapa por etapa, certo? Só um momento, pessoal, vou tomar um pouco de água aqui porque está ficando um pouco complicada a situação. Tudo bem? Só um minuto. Vamos lá, pessoal. A gente acaba cansando um pouco, né? De tanto falar. Mas vamos continuar. Conforme eu ia falando, a sequência didática é um conjunto de atividades, estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo professor, certo? Então, uma das principais características da sequência didática é que ela deve ser sustentada por uma teoria de aprendizagem. E nós sabemos que dentro da educação existem diversas, né? Existem diversas teorias de aprendizagem. Inclusive, a que eu utilizei para o desenvolvimento deste trabalho é a teoria sociocultural de Vygotsky. Tudo bem? Vamos lá. Então, a sequência didática, basicamente, ela divide-se em algumas etapas, certo? E aqui eu já trago para vocês os resultados e discussões deste trabalho. Inicialmente, né, a primeira etapa da minha sequência didática, que posteriormente foi transformada em um produto educacional, que eu mostrarei para vocês aí no final da apresentação, pelo fato de ser utilizado as tecnologias da informação e comunicação, a apresentação do tema ocorreu, né, através do Google Meet, né, mais precisamente através do YouTube, né? Faltou eu atualizar aqui esse ícone, mas a apresentação do tema foi através do YouTube, na verdade. O Google Meet ele foi utilizado posteriormente, certo? Daqui a pouco eu mostrarei melhor para vocês como é que ocorreu esse processo. A segunda etapa, que foi a produção inicial, se deu através de uma ferramenta do Google, chamada Google Forms, que é uma ferramenta da tecnologia da informação e comunicação, onde nós podemos trabalhar formulários eletrônicos para coletar conhecimentos de alunos, por exemplo. Tá? Então, a terceira etapa, chamada organização e sistematização do conhecimento, ela ocorreu através de 3 tiques, que foi o WhatsApp, o YouTube e o Google Meet. E, por fim, a produção final para a coleta dos conhecimentos dos discentes que participaram da pesquisa se deu através
do Google Forms também. Então, conforme vocês puderam verificar, minha sequência didática, ela tem 4 etapas: apresentação do tema, produção inicial, organização e sistematização do conhecimento e, por fim, a produção final. Então, agora, nesses slides aqui, eu apresento para vocês, por exemplo, né, eu já utilizando as TICs para o desenvolvimento da pesquisa. Então, eu criei um grupo no WhatsApp, onde eu adicionei, né, os 10 alunos que participaram da pesquisa. Tudo bem? Foram 10 alunos dos 100 que nós temos dentro do projeto EJA Campo, né? Um número considerável, em torno de 10% do total de alunos, está plenamente, né, justificado pelas técnicas de amostragem da estatística, né? E pelo fato também deste ser um trabalho puramente qualitativo, estamos mais interessados nos resultados, nos resultados qualitativos do que nos quantitativos propriamente ditos. Certo? Então foi criado um grupo de mestrado, foi criado um grupo no WhatsApp, onde o grupo foi intitulado Pesquisa de Mestrado, onde eu adicionei os alunos a participarem da pesquisa. Gravei uma videoaula no YouTube, tá bom? Eu gravei uma videoaula através de alguns programas, né, que a gente instala aí, o OBS Studio, mais precisamente falando, tá? Então eu utilizei PowerPoint, OBS Studio, gravei a videoaula, criei um canal no YouTube, tá? Isso é interessante destacar, porque foi através desse canal aí que os alunos puderam também ter acesso a esse conhecimento. E aí eu criei um canal no YouTube e coloquei o vídeo lá, né? O vídeo correspondente à primeira etapa da sequência didática, que é a apresentação do tema, conforme vocês podem estar vendo aqui nessa figura, né? Apresentação do tema, certo? Eu também criei um formulário eletrônico no Google Forms para coletar os conhecimentos prévios desses alunos, né? Para coletar os conhecimentos prévios desses estudantes. Foram 5 perguntas referentes à hidrostática. Então, os alunos eles tiveram tempo para assistir, né, a apresentação do tema, onde foi explicado que o assunto de física a ser trabalhado com eles seria o assunto de hidrostática. E aí eles escreveram, né? Eu dei um tempo para eles preencherem um formulário eletrônico, e aí eu pude analisar em seguida as respostas desses alunos. Por exemplo, aqui eu trouxe apenas para exemplificar, né, a resposta de um dos alunos sujeitos da pesquisa. Tá? Então, para a primeira pergunta referente ao conceito de fluidos, esse aluno respondeu da seguinte forma. Isso, pessoal, sem nenhuma intervenção ainda por parte do professor. Tá? Esses conhecimentos aqui são conhecimentos que os alunos eles já carregavam consigo. Tudo bem? Então, por exemplo, referente ao conceito de fluidos, esse aluno ele respondeu: é um líquido em circulação. Então, essa resposta ela foi classificada dentro daquela categoria de conceitos de Vygotsky como um pensamento por complexo. Tá? Essa sigla aqui, PPC, significa pensamento por complexo, que são aqueles conhecimentos, né, aqueles conceitos que estão entre os pensamentos sincréticos e entre os pensamentos científicos propriamente ditos. Né? Vocês percebem aqui que trata-se de uma ideia não tão vaga, mas também não tão completa do ponto de vista científico, certo? Para a segunda resposta, para a segunda pergunta, referente ao motivo de por que quando jogamos uma pedra no rio, ela afunda e quando jogamos um pedaço de isopor, ele flutua. Olhem o que ele respondeu. A pedra mais sólida e mais pesada. O isopor é muito fofo e leve. Eu copiei, pessoal, para a minha dissertação, as respostas do mesmo modo com que eles escreveram. Então, se vocês verem algum erro gramatical, é porque foi copiado da mesma forma que eles escreveram para manter a fidedignidade do trabalho, certo? Então, essa resposta também foi conceituada como um pensamento por complexo. Vocês percebem que o aluno ele ainda não se apropria de um pensamento científico propriamente dito, aceitável aí dentro da teoria da hidrostática. A terceira pergunta é sobre o conceito de pressão hidrostática.
ele respondeu do seguinte modo: não tenho nenhum tipo de conhecimento sobre hidrostática. Então a gente percebe que nesse sentido aqui, o aluno ele apresenta um amontoado de informações e ele não consegue conceituar de forma nem através de um pensamento por complexo e nem através de um pensamento científico. Por esse modo, foi classificada essa resposta como um pensamento sincrético, que é a primeira etapa de formação de pensamentos nos seres humanos. A quarta pergunta foi do seguinte modo: eu coloquei uma situação, né, um estudo de caso, basicamente, uma situação que faz parte do cotidiano deles, de um pescador que, ao tomar banho e mergulhar profundamente na água, ele percebe que os seus ouvidos começam a doer. E aí eu perguntei, né, por que os ouvidos do pescador doem quanto mais profundo ele mergulha na água? E o aluno respondeu do seguinte modo: quanto mais ele ia profundo, maior o volume de água em cima dele, aumentando a pressão. Então a gente percebe que esse aluno ele já está bem próximo, né, de estabelecer um pensamento científico. Por esse motivo, também foi classificada como um pensamento por complexo. Tá? E a quinta resposta dele, referente ao motivo de as embarcações que flutuam sobre o rio Moju não afundarem, ele respondeu do seguinte modo: devido ter a lateral impedindo a água de entrar. Então a gente percebe também que o aluno ele se apropria de conceitos cotidianos para tentar explicar um conceito científico. E desse modo, essa resposta também foi classificada como um pensamento por complexo, certo? Então aqui eu trouxe esse exemplo de apenas um aluno, que é para vocês terem uma ideia, né, de como é que de como é que essas respostas iniciais elas vieram para o pesquisador analisar, tudo bem? Lógico que eu não vou mostrar dos outros alunos, porque senão a gente levaria muitas horas aqui. Então eu trouxe apenas para exemplificar, tudo bem? Essa foi a produção inicial dos alunos. Depois que eu analisei e classifiquei a produção inicial de cada um dos 10 alunos, referente às cinco perguntas, eu fui para a segunda etapa da sequência didática, que é a organização e sistematização do conhecimento, certo? Então, nessa etapa, de novo, eu gravei uma outra videoaula através do PowerPoint do BS Studio, que foram as TICs utilizadas, né, para esse processo de gravação de videoaulas. Foi gravada uma videoaula sobre hidrostática, e aqui eu coloco um print para vocês verificarem. Nessa videoaula ela está disposta no meu canal no YouTube, tá? Lógico, eu coloquei, não tá para o público assistir, né? Eu classifiquei como não listado, que é um tipo de vídeo onde apenas as pessoas que têm o link podem assistir, certo? Então ela durou 30 minutos essa videoaula. E eu explico sobre os conceitos de hidrostática, né, alguns conceitos básicos de hidrostática, que estão relacionados, né, àquelas perguntas feitas através do formulário eletrônico. Em seguida, eu utilizei o grupo no WhatsApp para estar compartilhando esses links, né, para que os alunos pudessem assistir a videoaula. Eles assistiram, certo? E aqui, pessoal, eu trouxe alguns prints, né, algumas imagens de alguns momentos da videoaula de hidrostática, né? Então, conforme vocês podem verificar aí no slide, eu falei sobre a história da hidrostática, para ter toda uma contextualização. Isso é muito importante, né? Para que os alunos eles possam compreender a importância desse campo do conhecimento para suas vidas, né? Para a vida da sociedade, de um modo geral. Expliquei o conceito de fluidos, trabalhei os conceitos de densidade, fiz algumas perguntas, né, algumas curiosidades, como, por exemplo, por que certos objetos afundam na água e outros não? Justamente para entrar nesse contexto de densidade, né, pessoal? E aí eu expliquei, por exemplo, que quando você joga uma pedra na água, ela afunda porque a densidade dela é maior do que a densidade da água. De modo contrário, quando você joga um pedaço de isopor, ele flutua porque ele possui densidade inferior à densidade da água, certo? E aí eu trabalhei os conceitos de pressão hidrostática, tá? Trabalhei o conceito de empuxo, tudo bem? E aí, em seguida, eu utilizei uma outra TIC para aprofundar esse processo de aprendizagem, que foi o Google Meet, né? Uma reunião através do Google Meet, que é a tecnologia de informação e comunicação que nós estamos utilizando neste momento para a defesa do mestrado, certo? Então, conforme
Essa primeira imagem aqui mostra o momento, né, da reunião através do Google Meet com os alunos que participaram da pesquisa, certo? Só um minuto, pessoal. Então, através do Google Meet, foi enfatizado novamente a questão do ensino de hidrostática, né? Onde eu pude trabalhar um pouco a questão da interação, né? Que é um conceito-chave aí dentro da teoria do Vygotsky. Então, nesse momento do Google Meet, os alunos eles puderam perguntar, eu coloquei eles para discutirem entre si, para darem exemplos do seu cotidiano. E aí, pessoal, foi um momento muito rico de aprendizagem. Foi um momento muito importante, né? Os alunos eles tiveram realmente a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito dos conceitos de hidrostática, de fazer perguntas. Foi muito interessante perceber os alunos falando: poxa, professor, agora eu consegui perceber por que as embarcações realmente elas flutuam e não afundam, né? Envolvendo o conceito de empuxo, que é o princípio de Arquimedes. Só um minuto, pessoal. Deixa eu adicionar alguns colegas aqui que estão pedindo para entrar. Tudo bem? Pronto. Sejam muito bem-vindos, né? Vocês que conseguiram entrar agora. Tudo bem? Estamos nos resultados e discussões aqui da defesa. Então, conforme eu ia explicando, essa reunião através do Google Meet, pessoal, foi de fundamental importância dentro da sequência didática, o que proporcionou com que os alunos eles pudessem aprender de forma significativa esses conceitos, né? Esses conceitos de hidrostática. Tudo bem? E então, novamente, eu utilizei o Google Forms, onde eu coloquei as mesmas 5 perguntas utilizadas na etapa inicial da pesquisa, né, na produção inicial. Eles puderam responder novamente essas perguntas, porém, agora não mais baseados apenas no seu conhecimento real, e sim tanto no seu conhecimento real, quanto na mediação docente proporcionada pelo professor por meio das tecnologias da informação e comunicação. Gente, foi um momento surpreendente quando eu comecei a analisar essas novas respostas. Foram respostas que, em sua grande maioria, puderam ser classificadas como pensamentos conceituais, né? Que são aqueles pensamentos científicos, de fato, dentro ali do que Vygotsky compreende como pensamentos científicos e dentro do que a teoria da hidrostática nos repassa de informação a esse respeito. Eu vou ler apenas a primeira resposta do mesmo aluno, né, que eu li anteriormente para vocês, do OFS, para vocês perceberem, né, a evolução do conhecimento. Então, depois de todo esse processo de mediação docente por meio das TICs, o aluno ele respondeu a primeira pergunta do seguinte modo, né, que é referente ao conceito de fluidos. Ele respondeu do seguinte modo: qualquer coisa que pode fluir, escoar, né? E isso não acontece apenas com os líquidos. Os gases também possuem esta característica de poder fluir. Então a gente percebe, pessoal, né, a evolução do conhecimento desse aluno. Ele passa de formas mais elementares de pensamento para formas mais complexas, né? Que são os pensamentos científicos propriamente ditos. Se vocês forem analisar as outras respostas, né, por exemplo, aqui a resposta de densidade, ele cita até os dados numéricos, né, da densidade da água para corroborar a sua resposta, né, explicando que a pedra afunda por possuir uma densidade superior à da água, ao passo que o isopor flutua por possuir uma densidade inferior. Então, todas as respostas do aluno OFS foram classificadas como pensamentos científicos, né, pensamentos conceituais. Ou seja, houve, nesse caso aqui, 100% de aprendizagem científica referente aos conceitos de hidrostática abordados. Tudo bem? Então, o mesmo foi feito para todos os outros alunos, né? Foi analisado resposta por resposta. E aí, pessoal, chega na parte quantitativa da pesquisa, né? Onde eu mostro através de gráficos os dados estatísticos que corroboram o sucesso deste trabalho, né? O desenvolvimento dos conceitos científicos na estrutura cognitiva desses alunos. Conforme vocês podem verificar nesse gráfico aqui, pessoal, esse gráfico ele é intitulado Categorias de conceitos encontradas na produção inicial dos alunos sujeitos da pesquisa. Então, esse gráfico aqui ele se refere
aquele primeiro formulário que foi preenchido por eles, né, os pensamentos, que foi baseado apenas nos conhecimentos prévios desses alunos. Então, aqui em laranja, né, em laranja nós temos os pensamentos por complexos, em azul nós temos os pensamentos sincréticos, e em cinza nós temos os pensamentos conceituais, né, que são os chamados pensamentos científicos. Então, a gente percebe, pessoal, que os 10 alunos, né, estão aqui as iniciais dos 10 alunos, dos nomes dos 10 alunos, tá? Trabalhados na pesquisa. 90% dos conceitos foram do tipo pensamento por complexos, tá? Que faz muito sentido, porque esses alunos eles já não fazem mais parte de um processo pré-escolar, né? São alunos que já estão nesse processo de escolarização. Então, os pensamentos por complexos, eles são típicos dos alunos que entram para a escola, né? Que começam a ter contato com o conhecimento escolar. Porém, 10% dos conceitos ainda foram formas mais elementares de pensamento, como, por exemplo, nesse caso aqui, os pensamentos sincréticos, certo? Então, a gente percebe que não houve nenhum pensamento científico, não foi encontrado nenhum pensamento conceitual, né, científico na produção inicial desses alunos. De modo contrário, pessoal, depois da mediação docente, depois da aplicação, né, desse produto educacional que eu construí nesta pesquisa, eu pude perceber uma evolução nessas categorias de conceitos desses estudantes. Então, a gente percebe aqui nesse segundo gráfico, referente às categorias de conceitos encontradas na produção final dos alunos sujeitos da pesquisa, né, que esses alunos aí, pessoal, eles conseguiram, de 0, passar para 88% os pensamentos conceituais, né, que são os pensamentos científicos, que são aqueles pensamentos mais abstratos, mais elaborados, sistematizados, né? Então, a gente percebe uma evolução significativa, quase 90%, de aprendizagem de conceitos científicos. Os pensamentos por complexos, que eram de 90% na produção, que foram de 90% na produção inicial, reduziram para 12% na produção final. E olha, muito interessante, a gente não encontrou, pessoal, nenhum pensamento sincrético na produção final desses alunos, certo? Então, esses dados aqui, eles são bastante significativos, mostram que realmente, né, o produto educacional, ele agiu dentro das possibilidades que lhe eram possíveis. E aí eu trago as considerações finais, né, encontradas aqui na dissertação, tá? E eu trago esse seguinte texto para vocês. Com esta experiência, houve a possibilidade de cooperar com o desenvolvimento do ensino de física, nestes árduos tempos de pandemia que enfrentamos. Esboçamos, embora com muitas limitações reconhecidas por nós, o que Vygotsky previra. O caminho do objeto até a criança, ou até os alunos, né? E destes até o objeto, passa através de outra pessoa. Na escola é o professor, né, pessoal? O principal mediador, tá? Isto significa que as conquistas culturais e sociais da humanidade só podem ser apropriadas pelas futuras gerações com o apoio e cooperação dos membros mais experientes da geração anterior, certo? Aqui eu trago as referências, né? Algumas referências que foram utilizadas no trabalho, né? As principais, sobre TICs, sequência didática, sobre a teoria de Vygotsky, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês o produto educacional que eu desenvolvi, né, nesta dissertação, que acredito que será muito importante para outros professores, né, outros colegas de física, possam utilizar como modelo nas suas aulas aí de forma remota, nesses tempos de pandemia. Vamos lá. Então, será abordado o produto educacional. Aqui é a capa do produto educacional, tudo bem? Aqui é a folha de rosto do produto. O resumo, o sumário, né? Então a gente percebe aqui que esse produto ele apresenta em torno de 20 páginas, né? Justamente para que o professor ele possa tomar como modelo, não fique... E seja bem breve, né? Vá direto ao ponto. Então, eu apresento as bases teóricas de aprendizagem, que é a teoria sociocultural, as TICs e o ensino de física, e a sequência didática.
Em seguida, eu mostro o produto educacional, as 4 etapas do produto educacional e, por fim, uma breve conclusão aí, né, dentro do produto. Apresentação, onde eu procurei desenvolver um texto, onde eu vou conversar com o professor de física, né, com o colega, falando, contextualizando ele dentro desse contexto aí de ensino de física em tempos de pandemia, certo? Em seguida, eu trago as bases teóricas de aprendizagem, são pequenos textos sobre a teoria de Vygotsky, para que ele possa compreender de uma melhor forma possível o que acontece, né? Os desenvolvimentos dos conceitos. Eu explico o que são pensamentos sincréticos, pensamentos por complexos, pensamentos científicos, para que quando ele vá aplicar esse produto em sala de aula, ele possa classificar as respostas dos seus alunos dentro dessas categorias de pensamentos de Vygotsky. Falo sobre as TICs e o ensino de física, né? Falo também sobre a sequência didática, uma breve ilustração sobre sequência didática. Inclusive, apresento essa imagem aqui, que mostra as 4 etapas, né, da sequência didática, as etapas da sequência didática e as principais características de cada uma delas. No tópico 3 do produto educacional, eu falo basicamente sobre o próprio produto educacional, né? Onde eu falo a respeito de uma breve apresentação, os objetivos, a justificativa, o público-alvo, a duração, né, das etapas, o conteúdo a ser abordado, conteúdo de física. E aí eu parto para as etapas do produto educacional, onde eu falo sobre a apresentação do tema, como é que esses professores eles podem fazer essa etapa, mostro como construir, né, qual programa, qual software usar para gravar as videoaulas, os links, eu trago os links em notas de rodapé para que eles tenham acesso. Então, está bem amarrado esse produto educacional aí, certo? Falo a respeito da produção inicial, que eles podem fazer no Google Forms. Eu trago o print, né, do formulário que eu apliquei para que eles possam usar como base. A terceira etapa, onde eu falo como é que foi feita a organização e sistematização do conhecimento, como é que eles podem trabalhar essa etapa através do WhatsApp, do YouTube, do Google Forms. Trago os links para eles assistirem, né, os vídeos, verem os formulários, para eles terem como modelo, como base. Né? Trago prints de como é que foi, né, do print da videoaula, trago o link aqui para que eles possam assistir a videoaula para se inspirarem, caso achem necessário, certo? E a quarta etapa também, que fala sobre a produção final, como é que eles devem fazer, que também é feita através do Google Forms, né? E trago uma breve conclusão aí, né, também dentro do produto educacional, falando a respeito da importância, né, de se trabalhar as tecnologias da informação e comunicação dentro do contexto da pandemia, no contexto da educação à distância. Trago as referências também que foram utilizadas aí no produto. E basicamente é isso, tá, pessoal? Então essa foi a minha defesa, né? Essa foi a minha defesa aí de dissertação de mestrado. Eu espero ter que vocês possam ter compreendido da melhor forma possível, tá? Realmente foi um trabalho bastante significante aí na minha trajetória enquanto docente. Eu estou muito feliz por ter chegado a esse momento, né? Era um sonho, sempre foi um sonho ter o grau de mestrado. O meu objetivo de vida é ter o curso de doutorado. Eu vou frisar todo o meu ponto de vista agora, né? Eu vou focar nesse objetivo, que é o meu objetivo maior de vida, é ter o curso de doutorado. É o meu grande sonho. E muito obrigado por terem assistido. Agradeço imensamente ao professor João Furtado, ao professor Rodrigo Gesta, aí, por terem participado da banca. A todos vocês, meus colegas, meus amigos aí que estão acompanhando. Eu espero que vocês possam ter compreendido, né? Este foi um trabalho desenvolvido nestes árduos tempos de pandemia que nós enfrentamos. Não tem sido um momento fácil para nenhum de nós, né? Infelizmente, já perdemos alguns colegas, mas com fé em Deus aí vai dar tudo certo. As vacinações elas já começaram e daqui a pouco nós iremos sair destes tempos, tudo bem? E voltarmos à normalidade, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos.
Bem, pessoal, então, parabéns, Eliezer, pela apresentação. Pelo tempo aqui, foi uns 42 minutos, 43 minutos, que vou anotar aqui para colocar na ata. Tá, então, uns 45 minutos total, tá? De apresentação, está dentro do tempo programado. Então, continuando a programação, então, agora minhas perguntas da banca. Então, o professor mais distante que a gente costuma chamar, né? Então, o professor mais distante que tem é o professor Gester. Depois o professor João Fortato, depois será isso. Tá? Então, seja bem-vindo, professor Gester. Então, bom dia a todos. Deixa eu mostrar minha cara aqui, né? Até em respeito a todo mundo que já se mostrou aqui enquanto falava. Bom, eu começo agradecendo ao Eliezer, né, pelo trabalho, parabéns pelo trabalho, Eliezer. E eu te agradeço principalmente pelo convite, claro. Para mim, enquanto pesquisador, é sempre uma oportunidade de aprendizado, né? Você está em uma banca de mestrado, independente da área que seja, né? Que veste o trabalho, é sempre um aprendizado. Agradeço ao professor Maia pelo convite também, né? É sempre um prazer encontrar o Maia, mesmo que aqui. O Maia foi, para quem não sabe, meu professor na graduação. Até hoje eu devo R$50 para ele. E é sempre um prazer trabalhar com o Maia. E depois que eu fiz mestrado, doutorado, né, o Maia deixou de ser só um amigo, né, mas passou a ser também um colaborador, né? Frequentemente a gente faz alguns trabalhos juntos aí nessa área de física atômica e molecular, né? E aqui e acolá a gente colabora nessas bancas e tudo. E para mim é sempre bom, né? Me sinto feliz por isso, de estar, depois de doutor, de ter virado professor e estar colaborando com o Maia, que foi uma das pessoas que mais me incentivou na minha época de graduação. Sobre o teu trabalho, Eliezer, ele é por si só um tema interessante e pertinente, né? Tudo que remete aí ao que a gente está passando agora, nesses últimos 2 anos, por conta dessa pandemia, por conta desse governo também, né? Por que não, mas principalmente aqui por conta da pandemia e do isolamento social que essa pandemia nos fez passar, tudo isso é importante. Toda e qualquer tecnologia, seja ela física, intelectual, seja ela produção de conhecimento que possa viabilizar aprendizado, por exemplo, é fundamental nessa pandemia. E mesmo com todos esses esforços, com todas essas tecnologias voltadas para resolver os problemas de transmissão de conhecimento, de ensino e aprendizagem, né, em tempos de isolamento social, em tempos de lockdown, a gente vai demorar muito tempo ainda para recuperar os prejuízos na educação, no ensino, né? Dizem os especialistas que pelo menos 10 anos aí de atraso a gente vai ter nesses 2 anos. Esses 2 anos vão acarretar cerca de 10 anos ou mais de atraso na educação no país e tudo que depende da educação. Então, por si só, o teu tema, ele é pertinente, sim. Eu acho que vale a pena bastante a pena você ter colocado, né, a expressão em tempos de pandemia, até mesmo porque traz a ideia de que você tem metodologias que você pode usar no ensino à distância e usar com sucesso, obter um sucesso considerável na transmissão de conhecimento, né, que é pertinente no processo de ensino e aprendizagem. Então, parabéns pelo teu tema, acho que é extremamente oportuno. E me chamou a atenção também o teu laboratório, né, onde você trabalhou, que foi zona rural, né, pessoal do campo, né. Isso aqui em Marabá, embora eu não trabalhe muito com isso, eu não tenho experiência nessa área, aqui em Marabá, por exemplo, tem um curso de educação no campo. Eu não sei se a UFPA tem esse curso aí em Belém, mas talvez tenha nos campos do interior. Mas aqui a Unifesp, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ela tem um curso de educação no campo. Então, eu imagino que a tua pesquisa seja extremamente interessante para os profissionais dessa área aqui, né, dessa graduação, por exemplo. Então, assim, eu tenho alguns questionamentos, né, Eliezer, sobre o teu trabalho. São coisas mais simples. O teu trabalho, na minha opinião, como já falei, ele é pertinente, mas precisa ser feitas algumas coisas, se não, talvez nesse aqui, no teu texto atual, mas certamente no teu próximo texto, já que você espera escrever artigos científicos, eu espero que você publique o seu resultado, né?
eu espero também, e também na sua dissertação, na sua tese, né? Quando você for fazer doutorado, você vai escrever uma tese no final de 4 anos, você vai apresentar uma tese. E escrever uma tese é um exercício de fôlego, assim, porque uma tese você escreve em vários momentos da sua carreira enquanto estudante de doutorado, né? Você escreve no começo, você já escreve nos primeiros meses, primeiros semestres, 2 primeiros semestres, você já escreve as metodologias que você usou e tal, você deixa de lado, deixa guardado, vai fazendo disciplinas e vai tocando seu trabalho, e quando você volta para pegar no texto, já vai ser outro Eliezer que está pegando no texto, né? Vai ser um Eliezer mais maduro, com outro conhecimento. Então, muitas vezes você pega uma dissertação de doutorado, você enxerga vários momentos ali do estudante, né? Comigo foi assim, por exemplo. Eu mesmo, se eu pegar o meu texto hoje de doutorado, eu consigo ver ali, eu consigo me identificar em vários momentos diferentes que eu escrevi, né, que eu escrevi aquela tese. Mas eu acho que alguns enganos você tem que trabalhar para corrigir, né? Tanto agora, mas principalmente no futuro, claro, né? Os enganos que eu vou falar aqui são coisas simples mesmo, que não vão tirar o brilho do teu trabalho de modo algum, mas são coisas que você pode corrigir agora, né? Em coisa de 2, 3 dias você corrige e tomar atenção, né? Para que não cometa esses erros no seu doutorado, que eu espero que seja breve. Espero que você não perca tempo fazendo, né, para fazer o seu doutorado. Eu vou começar falando o seguinte, cara. Você usa algumas siglas, não sei se talvez o Furtado talvez vai falar isso depois também, não sei, mas você usa algumas siglas que você não apresenta essas siglas. Antes de você joga a sigla, você não apresenta o que é. Por exemplo, Covid-19. Todo mundo sabe o que é Covid-19, né? SARS-CoV-2, né? Isso já na introdução você já começa, e nem no abstract você diz o que é a Covid. Você, é uma doença, né? SARS-CoV é né? O vírus, o Covid já é a doença, né? Então você cita a pandemia, mas você não diz o que é a Covid. A sigla Covid e a sigla SARS-CoV. Então, e você repete isso em alguns outros momentos do texto. Então eu estou citando esses 2 aqui, porque são os casos que já chegam logo nas primeiras páginas, você já nota isso. Então é bom corrigir isso aí, tá? Eu achei, ainda na tua introdução, você comete alguns erros de pontuação. Assim, ao longo do texto, você escreve muito bem, viu, Eliezer? Parabéns, você escreve bem, assim. Os erros de pontuação que você comete são erros bobos, né? Mas, assim, para mim, que leio muitos textos científicos, né? Estou sempre lendo coisas que meus alunos escrevem e tal, são coisas que saltam o rosto, assim, mas porque eu já estou lendo todo dia. Mas, de modo geral, a construção do seu texto, do seu raciocínio, é muito boa, né? Na sua introdução, acho que no segundo parágrafo, né, exatamente, no segundo parágrafo da introdução, você começa falando a chegada da pandemia de um novo coronavírus, causador da Covid-19, vírgula, no Brasil, aí você coloca, afetou drasticamente. Faltou uma vírgula aí. Então, assim, dá uma corrigida nessas coisas, são coisas simples, tá entendendo, que não afeta a construção do seu texto, mas, assim, como é um texto científico, é bom dar uma olhadinha, não vou ficar me estressando muito isso, não, porque acho que todo mundo comete esses erros, eu também, de vez em quando eu mando artigo para revista, o cara fala assim, corrige o inglês, tá errado. Então, assim, até por não ser nativo, né, eu ainda peco ainda, né, mas na escrita em português é bom de tentar evitar o máximo possível, principalmente porque é a nossa escrita nativa, né, então tem esses pontos aí que eu gostaria de estressar com relação à tua escrita mesmo. Com relação ao teu estilo, de escrever o teu estilo científico, eu vou citar aqui né, Vygotsky foi um cara sensacional, um dos maiores pensadores, foi único no ensino, mas você peca numa coisa. Na sua introdução, na sua apresentação, há pouco, você falou que além de Vygotsky existem outros pensadores. Mas em nenhum momento você falou quem são esses pensadores, nem no seu texto, na sua introdução, né, e nem aqui na sua apresentação. Né, e no que a teoria de Vygotsky é superior, né, igual ou inferior a desses outros pensadores. Ou seja, basicamente você falou, vou usar Vygotsky, e pronto. Disse que é uma teoria de ensino e aprendizagem poderosa, e realmente, mas eu achei que na sua introdução, veja bem, quando a gente lê um texto científico, sobretudo uma introdução, a gente quer identificar alguns pormenores, né, algumas características no texto científico. A gente quer saber se o problema é pertinente, o seu problema é pertinente.
Né? Você tá desenvolvendo uma ferramenta de ensino para ser usada à distância, e o momento é oportuno para isso. Estamos vivendo uma pandemia que nos proíbe de estar, né, que nos impede de estarmos juntos, né, fazendo coisas que eram cotidianas para a gente. Jogar o futebol fica complicado. Não é nem o futebol em si, mas sentado no banco, a gente está se contaminando. Correndo na quadra é mais difícil, mas sentado no banco ali, respirando de um lado do outro, a gente pode estar se contaminando. Então, as coisas mais simples, né, como ir à escola, por exemplo, coisas mais cotidianas, fica difícil. Né? Então, o seu tema é pertinente, ele tem um apelo. Uma outra coisa que a gente tenta identificar é se você domina as ferramentas que você vai usar para resolver o problema. Né? Então, assim, você foi muito breve na sua introdução quando você falou de Vygotsky. Né? Você basicamente falou de Vygotsky em 2 parágrafos, eu acho, na sua introdução. Isso não é sua introdução. Né? No penúltimo parágrafo da 2ª página da sua introdução, você fala de Vygotsky. Né? Você fala assim, entre as diversas concepções teóricas de ensino e aprendizagem, neste trabalho será dado ênfase à teoria sociocultural de Vygotsky e colaboradores. Então, aqui nessa frase tu já pecou, porque tu não colocou uma referência. Né? Aí logo em seguida tu fala um pouco mais da teoria, tu coloca uma referência do próprio Vygotsky, uma referência atual, né, de 2001, mas você não estabelece, você não fala, por exemplo, quais são as peculiaridades dessa teoria, você não compara ela com outras teorias e tenta convencer o leitor de por que ela é a mais adequada para o seu trabalho. Então faltou esse estalo para ti, tá entendendo? Essa coisa que tenho certeza que no próximo texto que você for escrever, talvez até o seu artigo, não sei se você já conseguiu publicar o artigo do seu trabalho, você vai atentar para isso, porque isso é uma coisa que quando a gente vai ler a introdução, a gente busca isso, saber se o tema é pertinente, se as ferramentas que você usa para resolver, as metodologias que você diz que vai usar, elas estão adequadas para isso, então para isso você tem que me convencer, né, que essa teoria sociocultural de Vygotsky, ela é adequada para resolver o teu problema, e seria uma ótima oportunidade também para você linkar outros autores que estudaram problemas parecidos com o seu usando a teoria de Vygotsky. Então, faltou um pouco de referência aí nessa sua introdução. Ainda falando das referências, por exemplo, de Vygotsky especificamente e aplicações, na sua introdução, nas suas referências da sua dissertação em si, não do produto educacional, mas da sua dissertação, você apresenta 51 referências. 51, assim, para um artigo científico já está de bom tamanho, mas para uma dissertação eu achei pouco. E se você for ver lá, as referências que estão relacionadas às teorias de Vygotsky e aplicações dela, você colocou 3 ou 4, eu acho. Então, seria o momento de você ter aproveitado realmente na introdução, porque não tem limite de palavras na introdução, né? Uma introdução boa, assim, que a gente considera ser uma introdução bastante, não boa, mas uma introdução que discute bastante, ela não vai ter menos de 5, 6 páginas, assim, né, numa dissertação. Então, é o momento de você extravasar, porque conversando com você, eu percebo que você domina isso tudo. Você tem o conhecimento, você domina a teoria. Agora, às vezes a gente peca quando a gente vai passar para o papel, né? E você tem que entender o seguinte, é que quem for ler o seu artigo, quem for ler a sua dissertação, não vai estar com você do lado. Tá entendendo? Olha, eu fiz isso aqui surgiu dessa ideia e tal, então... o texto escrito ele te permite ser mais detalhista, né? Te dá essa oportunidade de ser mais detalhista, né? Então a introdução, assim, normalmente num texto científico a introdução é que leva a maior parte das referências. Então eu estou citando esses pontos aqui que eu acho que você poderia corrigir e pensar nisso quando for escrever o seu artigo e também a sua dissertação ou sua tese, tá? Para não incorrer nesses. E isso acho que você vai enriquecer o teu texto. Você mostrar que você conhece a teoria, que você compara com outros pensadores, e você explica por que você acha essa teoria mais adequada para o seu trabalho, mostrar onde ela foi aplicada, em trabalhos de preferência parecidos com o seu. Isso só vai enriquecer, tá entendendo? E vai convencer mesmo de que o seu trabalho está em conformidade com o que se espera de um texto científico, com uma boa teoria, com uma boa metodologia. Não é aquela coisa de cloroquina, entendeu? Não é aquela coisa de eu acho que funciona e... Não, você está mostrando lá referências, um método científico e tal. Então, eu com relação a isso, eu vou fazendo esses né? Eu vou até te perguntar daqui a pouco, né? Se você puder falar agora,
Por que Vygotsky? Você deve conhecer outros autores. Por que você escolheu Vygotsky? Aproveitando esse gancho, se você quiser falar aí, gastar uns 2 minutos, o tempo que você achar que é necessário. Por que você escolheu Vygotsky, se você já mesmo citou que tem outros pensadores? O que a teoria de Vygotsky tem que é tão especial que pode ser encaixada no teu trabalho? Se você quiser falar sobre isso, por favor. Certo. Eu tive contato com a teoria de Vygotsky no ano de 2011, quando eu fazia o curso de Biologia pela Universidade do Estado do Pará. Eu me tornei monitor da disciplina Psicologia da Educação e eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Sérgio Daruí e dentro desse trabalho, como monitor de Psicologia da Educação, eu tive contato com a teoria de Vygotsky, participei de grupo de pesquisa. Então, nós fizemos diversos trabalhos referentes na área e eu simplesmente, achei a teoria bastante satisfatória. O meu TCC de biologia foi utilizada a teoria de Vygotsky, então já é uma teoria que eu trabalho já há bastante tempo com ela. O meu artigo de especialização também eu utilizei a teoria de Vygotsky. Então, pelo fato de ser uma teoria que trabalha bastante a questão da interação social e nos apresenta como ocorre o processo de construção do conhecimento científico na estrutura cognitiva dos estudantes, e também, dentro da teoria de Vygotsky, um tópico extremamente interessante é que o Vygotsky ele fala que os conhecimentos científicos eles são aprendidos através das relações sociais, da interação do aluno com o meio onde ele vive. Então, por esse motivo, eu acho extremamente pertinente a teoria do Vygotsky, porque ela nos mostra como ocorre de fato, a apropriação do conhecimento científico, que se dá através da interação entre os conhecimentos cotidianos aprendidos nas relações sociais com os conhecimentos científicos que são aprendidos dentro do contexto escolar. Então, assim, deixa eu te ajudar na resposta aqui. O que tu está dizendo, então, para mim, é que a teoria de Vygotsky ela tem determinadas características, como essas duas que você acabou de citar, que se encaixam perfeitamente na tua proposta de trabalho, e também pelo fato de ser bastante conhecida, torna a aplicação dela mais fácil, uma vez que tu tem acesso com mais facilidade aos conceitos dela. É isso que tu está querendo dizer? Isso. Não, tá bom. Então, tô satisfeito. Essas coisas que senti um pouco na tua apresentação e também no teu texto, assim, esses pequenos detalhes. Tá, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, cara. Começando do Vygotsky já foi. Cara, eu achei bastante interessante o teu trabalho, porque ele realmente agrega valor às redes sociais. Tu pega o YouTube, que hoje tem muita gente fazendo isso, mas assim, basicamente youtubers que são voltados aí para divulgação científica e tal, mas não necessariamente para dar um curso, para lecionar, para lecionar. Então tu já está dando uma outra aplicação para o YouTube, e até para o WhatsApp mesmo. WhatsApp, o Google Meet. O Google Meet a gente tem usado bastante agora, mas o WhatsApp e o próprio YouTube, para montar uma sequência didática, isso aí é meio que inédito. Assim, tem pouca gente, se não é totalmente inédito, tem pouca gente fazendo isso. Mas eu te pergunto, assim, com relação aos custos disso tudo, é caro manter essa estrutura? Eu estou te perguntando isso porque eu não vi nada de custo no teu trabalho, assim, talvez lá no produto, mas, por exemplo, tu te preocupou em outras tecnologias como mesa digitalizadora. Eu acho que uma mesa digitalizadora seria interessante, tu chegou a usar, implementar isso no teu trabalho, e com relação a custos, assim, o que tu tem de custos? É muito caro manter essa estrutura ou é trivial fazer isso, do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico é trivial. A mesa digitalizadora eu ainda não tive a oportunidade de adquirir, mas eu já trabalho com o canal lá no YouTube desde o início da pandemia, desde março do ano passado eu criei o canal, eu já tenho aproximadamente uns 100 vídeos, onde eu trabalho sobre ciência, basicamente, isso que você falou aí, a parte de lecionar, ensinar mesmo, por meio do YouTube. Então, eu aproveitei esse momento aí da construção da pesquisa e utilizei o canal como uma das TICs, Mas, basicamente, de custo assim mesmo, por exemplo, os aplicativos, eles são todos gratuitos, o próprio YouTube é gratuito, então, de tecnologia mesmo que eu precisei foi um notebook e o meu smartphone. Basicamente, foi isso. Sim. Então é bem barato, Então é bem barato. Cara, agora assim, como é que tu quantifica o aprendizado do teu aluno, usando o teu método? Como é que tu chega no final e tu diz, olha, ele aprendeu tanto em relação ao método convencional, por exemplo?
Tu consegue fazer isso? Ou isso ficou meio implícito? E assim, tu acha que, a tua opinião agora, tu acha que só a sequência didática, né, e os meios digitais, tu acha que são o suficiente, né, para propor para obter um bom aprendizado do aluno, ou tu acha que o ideal seria concomitar isso, seria casar isso com uma outra, com aulas presenciais, por exemplo? Sim, com certeza, sem dúvidas. Para estudantes, como por exemplo os estudantes da educação básica, a educação presencial, a educação à distância nunca poderá substituir 100% a educação presencial. Disso eu não tenho a menor dúvida. Para nós que somos professores já de um nível superior, né, um nível mais avançado, nós podemos sim construir esse nosso próprio conhecimento através das tecnologias. Mas o ideal mesmo seria, inclusive, né, esse produto educacional ele pode ser utilizado justamente como suporte, né? Eu falo isso a respeito de alguns programas da educação do campo, como, por exemplo, o Projeto SOME, né, entre outros programas que existem. Então, o professor ele pode, nesse período aí, no período principalmente de pós-pandemia, quando as aulas presenciais elas voltarem ao normal, ele pode estar procurando, né, mesclar esse ensino, uma espécie de ensino híbrido, né, onde vai ter uma porcentagem da educação trabalhada de forma presencial com uma parte trabalhada de forma... É assim que eu vejo a coisa também, viu, Eliezer? Assim, porque, na minha opinião, a EAD, o ensino à distância, ela é uma ferramenta poderosa no ensino, mas eu acho que ela não é, acho que ela não está lá para... Eu acho que ela é uma ferramenta auxiliar. Ela tem que ser vista como uma ferramenta auxiliar. Ela não está lá para substituir a interação com o professor em sala de aula. Muito pelo contrário, ela está lá para agregar valor. Exatamente. Né? Assim como a mesa digitalizadora, assim como o data show, assim como o ideal é que você tenha lá um professor à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. Eu vejo a EAD nesse sentido, assim, como uma ferramenta. Agora tem que ver depois como é que fica depois dessa pandemia, né? Porque com um ano e meio de ensino à distância, não sei o que esses governos vão querer fazer aí, né? Vão querer implementar aí, né? Mas vamos esperar para ver. Pode continuar, desculpa ter te interrompido, você estava falando aí, né? Sim, então conforme eu iria falando, né, eu acredito que você falou a respeito da mensuração do conhecimento do estudante. Então, pelo fato de eu já trabalhar com a teoria do Vygotsky há um bom tempo, eu consigo, de certo modo, né, distinguir quando trata-se de um pensamento mais elementar, de um amontoado de informações, aí eu classifico como um pensamento sincrético. Porém, em outro momento, quando o aluno ele mescla tanto respostas mais pertencentes ao campo científico com outras mais pertencentes ao senso comum, então a gente consegue visualizar isso como um pensamento por complexo. E de outro modo, quando ele realmente se apropria do conhecimento, quando aquilo que é potencial se transforma em real, eu classifico como um pensamento científico. Não, tudo bem, porque eu te pergunto isso porque, veja bem, tu está fazendo um trabalho científico, né? Então, não pode estar a tua opinião lá. Exatamente. Né? Não pode tem que estar lá as conclusões que são embasadas no método científico, né? Então, eu imagino que a teoria de Vygotsky te permita distinguir entre o pensamento sincrético e o outro pensamento que é mais bruto, né? Isso. Então, então, isso tem que estar muito claro, né? Até mesmo se você quiser publicar seu trabalho. Se quiser que ele tenha valor científico, ele não pode ficar no achismo, ele tem que ficar, olha, tem base científica aqui, a metodologia me permite separar entre um aprendizado real, com coisas novas, com coisas mais científicas, e um aprendizado mais que ele meio que traz de berço, assim, uma coisa menos trabalhada. Então isso aí é importante, sim, tá bem estressado aí. Acho que tu tá... Para finalizar, cara, eu quero fazer uma observação, tá? Eu vi aqui tua conclusão, não tem nada de errado com ela no sentido de que os conceitos estão lá, né? Mas eu achei, assim, tu mesmo falou, eu fiz uma breve introdução, não tem dessa de breve introdução não, viu, Eliezer? Tu tem que fazer uma introdução robusta, porque tu passou 2 anos estudando uma coisa, algo sério, e no final tu concluiu algumas coisas que a comunidade acadêmica, né, que os teus pares não entenderam. Então, assim, a tua introdução eu achei ela um pouco curta, ela tá breve mesmo, mas não é para ser assim. Eu acho que você poderia tirar esses próximos 2, 3 dias aí antes de entregar o trabalho para dar uma encorpada nela, sem pena de colocar mais conteúdo nela, porque ela ali, veja bem, o seu trabalho, qualquer artigo científico, qualquer tese, dissertação, o que o cara lê? O cara da área lê? Ele lê o seu abstract,
Se ele se sentir atraído, ele até passa para a introdução, para identificar o que foi feito de diferente. Então, normalmente a gente acha isso na introdução. E em seguida, a gente pula a metodologia, a gente pula isso tudo, a gente vai direto para os resultados. A gente já vai olhar os gráficos, tabelas, já para a gente que é da área, já tirar nossas conclusões. E depois a gente vai já vai nas duas conclusões. Então, é muita coisa num texto científico, até para ganhar tempo, o leitor que é da área, porque para ele, veja bem, é trabalho. O seu texto científico, para qualquer pessoa que for ler, para quem for ler, é trabalho, né? Não é poesia. Se o cara quiser ler poesia, ele vai ler Clarice Lispector, vai ler Cecília Meirelles, vai ler um especialista da área. Então, mas o trabalho do Eliezer, o trabalho do Rodrigo, o trabalho do professor Maia, do professor Furtado, de todo mundo que está aqui nessa reunião hoje, para quem for ler, é trabalho mesmo, né? Então, o cara ele quer ver de cara logo o que o teu trabalho tem de interessante, ele quer ver os resultados, ele vai ler suas conclusões, sim, para saber se as conclusões dele estão batendo com as tuas. Até então, a tua conclusão pode dar um highlight para ele que ele não percebeu. Então, assim, então tu não precisa economizar na introdução, tá? Para um texto, para um artigo, pode até ser um pouco mais curta a introdução, mas para uma dissertação, né, são 2 anos de estudo que tu pode pesar a mão ali, tá? Então, eu achei um pouquinho curto, eu achei um pouquinho simples, né? Acho que você pode melhorar isso. Você tem conteúdo para isso, a gente percebe que você tem. Tá? Então, assim, essas são as minhas considerações. Mais uma vez eu te parabenizo, né, pelo teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho é muito pertinente nesse momento de pandemia. Tá? O que faz ele ser pertinente não é o título, pandemia. O título chama a atenção para uma realidade. Né? Você está desenvolvendo uma teoria de ensino-aprendizagem, ou você está desenvolvendo uma ferramenta que é auxiliar no processo de ensino-aprendizagem que pode ser aplicada à distância, né? Que é o que é o carro-chefe do que está acontecendo agora. Tá? Então, parabéns, te agradeço novamente pelo convite, te agradeço, Maia. Furtado, é um prazer também te encontrar aqui novamente, né? Espero que a gente possa se encontrar aí o mais breve possível após essa pandemia, após a vacina. E parabéns de novo, Eliezer. Tá? E obrigado, termino aqui minhas considerações. Muito obrigado pelas contribuições. Eu vou aproveitar esse tempo aí para estar melhorando aí esses aspectos aí que o senhor falou. Pode deixar. Bom dia, pessoal. Voltando aqui Então, eu queria falar um negócio antes do professor João Furtado falar, porque muita gente está indo embora, né, da apresentação. É o seguinte, poxa, Rodrigo Gesto, foi fantástico a tua... Acho que tu é mais do que eu até. Obrigado, mãe, obrigado pelo elogio. Cara, foi fantástico. Então, eu espero que esse trabalho vire um artigo, viu, Eliezer? Sim. Vai virar um artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física, se Deus quiser. Amém. Bem, apesar que no mestrado profissional tem uma parte lá que a pessoa não gosta, porque não precisa, o fato de não precisar fazer artigo é por causa que uma pessoa só da mestrado profissional de ensino de física, que é o chefão lá, o Márcio Moreira, né, professor Moreira, acredita que possa ser desse jeito, mas a CAPES que é número. Tanto que várias vezes, mas 2 vezes, eu tentei abrir um mestrado profissional, mestrado acadêmico de ensino de física e o doutorado profissional de ensino de física, aí me esfregaram na cara, olha, vocês não têm produção científica na área, vocês, o grupo de vocês. Então olha só como o artigo ele é realmente importante. E outra coisa também, já que tem pouca gente, já tem um pouco de gente na sala que está todo mundo indo embora, antes do professor João falar, 2 coisas. Uma, me lembro quando eu dava aula na Embaitituba, né, eu amo muito aquela cidade lá, Marabá, era muito triste lá, muito ruim, cara. A gente chegava lá, parece aquele deserto fio-americano, estava no faroeste lá. E teve colega meu que falou com o matador de aluguel, hospedado no mesmo hotel. Eu mesmo fiquei num hotel ruim lá, que tinha uma cobra no telhado lá, que eu fiquei paralisado com uma doença lá, como é uma doença lá de... Fiquei paralisado, tipo um vírus que deu em mim, fiquei sábado e domingo lá paralisado, e tinha uma cobra que podia descer e me pegar lá, eu fiquei sem dormir 2 dias. Tá? Então tinha uma cobra que morava no forro para pegar rato, uma jiboia. Então, olha só, então era muito ruim. Então, olha só, como o Rodrigo Gesto, mesmo com aulas ruins
mecânica clássica, por exemplo, em uma semana, mecânica quântica em uma semana, mecânica quântica 2 em uma semana. Ele deu a volta por cima e fez um mestrado, doutorado, muito bem feito, na USP, né? A melhor universidade da América Latina, uma das melhores do mundo. Então, olha só o fato da pessoa, independente do lugar que esteja, a busca do talento. Não só ele, também como outras pessoas importantes lá, como a professora Renata, outras pessoas lá também. Então, vamos lá. Bem, e o professor João Furtado, que vai falar daqui a pouco, pouca gente dá valor nele, até por questões políticas, porque uma pessoa não gosta porque ele é do outro grupo político, mas o João Furtado, o dia que ele se aposentar, muita gente vai ficar, muito professor vai passar necessidade, porque o João Furtado é que arranja vagas para dar aula na interiorização, ele que movimenta aula no interior, ele que movimenta ensino à distância. Então, o professor João Furtado, ao meu ver, é o cara mais importante da física e um dos melhores da universidade. Tá, pessoal? Isso não é puxar saco, não, isso é a realidade. O dia que o João Furtado se aposentar, muito professor vai passar fome. Porque o João Furtado que agita esse ensino à distância, e essas aulas no interior, para alguém ter uma fonte de renda extra para poder comprar essa comida lá para o professor da universidade. Muita gente pensa que toda a universidade é rico, mas a gente não é tão rico assim, não. A gente vive no aperto. E o professor João Furtado é o salvador da pátria em muitas situações, e é pouco reconhecido, infelizmente. Mas o professor João Furtado agora ele vai estar aqui falando, e obrigado, professor Furtado. Venha dá o prazer da sua apresentação, da sua participação na banca para a gente. Obrigado, meu irmão. Ok, muito obrigado, né? Professor Maria Eliezer, professor Rodrigo, que estão participando nós que estamos participando dessa banca e arguindo aí o Eliezer, né? Então, é um prazer para mim sempre, né, poder participar de projetos que realmente tenham a ver com o envolvimento educacional e a melhoria. Mesmo que no primeiro momento isso não seja com a qualidade que nós gostaríamos que tivesse, mas você sempre vai poder. Porque a qualidade, muitas das vezes, está mais no aluno do que no professor, nos recursos. Então, isso é importante você ver, por exemplo, a física de Marabá, a física de Santarém, e etc., tudo isso, né? E é um negócio que eu não me canso de fazer, de trabalhar, né? Isso aí. E até porque eu ainda não me aposentei da universidade, viu, Eliezer, que você mostrou interesse em fazer um doutorado, né? E eu levei tempo para convencer a SBF, né, a pensar no doutorado profissional em ensino de física, que tem justamente o quê? O objetivo de você aprofundar os estudos que você vai fazer sobre o ensino de física. Porque até o nosso mestrado, né, tudo era feito muito no achismo. Né, e você vê que todas as reformas que existiram, né, na educação brasileira foi a partir do achismo. Nunca foi feito um trabalho de pesquisa sério, né, e depois fez uma proposta de quê? De melhoria na qualidade do ensino. E eu falo isso com propriedade, porque quem tem mais de 40 anos no magistério e acompanhou todas as reformas que foram feitas nesse país na parte educacional, pode falar com conhecimento. Né? Então, a partir daí foi quando nós tivemos a ideia e partimos de ter um grupo de pessoas que está juntamente comigo, né? E eu não vou enumerar agora para não perdermos tempo, mas que o objetivo era único. Olha, vamos formar pessoas, mesmo que o grupo oposto dissesse não quero, não pode, não tem qualidade, discriminava o pessoal da interiorização, discriminava o pessoal do PAFO. Tá? Isso eu vi muito dentro da Universidade Federal do Pará. Mas, felizmente, nós conseguimos,
né? Se tivesse a ajuda de todos, certamente nós teríamos melhorado consideravelmente já essa qualidade do ensino de física, né? E esse mestrado profissional que foi criado em 2014 tem mostrado isso, né? De todos os mestrados profissionais que existem no Brasil, eu acho que poucos conseguiram formar 67 pessoas. Eu já estou contando até com o Eliezer nesse momento. Tá ok? Então, quer dizer, isso vem contribuir para cada dia mais melhorar a qualidade de ensino. Tá? E aí, algumas perguntas que o Rodrigo fez já foram respondidas por você, e eu senti isso quando você falou em Vygotsky, né? E você utilizou por isso. Então, você já tem um conhecimento de longas datas sobre o Vygotsky, né? E por isso você. Agora, paralelo a isso, de você utilizar Vygotsky, é uma coisa também que eu gostei de ver, o envolvimento no EJA. Né? Há 2 semanas atrás, teve o Marcelo, não sei se ele é da tua turma, Eliezer. É da minha turma. Pois é, eu não sei se eu assistisse a defesa dele há 2 semanas atrás, aproximadamente, que ele também fez o quê? EJA, né? Ensinou EJA, aplicou, porque na realidade, algumas das vezes o camarada pensa, é uma categoria de alunos que nós temos que olhar com muito carinho. E eu aprendi isso agora com o Marcelo, quando ele veio conversar comigo. Olha, João, eu gostaria de fazer uma proposta. Depois nós conversamos sobre várias coisas, né? E ele fez um trabalho muito bom. Por quê? Porque o pessoal de EJA é o pessoal que está fora da sua faixa etária e muitas das vezes não porque queiram estar, mas por circunstâncias da vida. E você não pode olhar para eles com discriminação. Então, isso me envaidece e gosto de ver quando você também trabalhou com EJA nessa sua dissertação, nesse seu produto que você veio a realizar. E fez o quê? Adaptações, né? Porque a mesma coisa tem acontecido com os meus orientandos, né? Estava todo mundo trabalhando para fazer uma dissertação, um produto presencial. Aí, de repente, você é surpreendido por uma pandemia, né? E aonde nós tivemos que nos reinventar, aprender a usar, né, o Google Meet, o YouTube, e etc, e etc. Então, isso aí, a pandemia, por exemplo, você pode ver que levou muitas vidas. Não vou falar no número de vidas no Brasil, porque, na realidade, você tem que ver o global. Mais de 3 milhões de pessoas morreram ao longo dessa pandemia, né? Mas, por conseguinte, a gente lamenta essas mortes todas no mundo, né? Não só as mortes no nosso país. Mas o que é que acontece? Nós podemos ver, né, que ela trouxe um outro lado. Né? O outro lado foi o quê? Nós tivemos que nos reinventar. Vejam, antigamente você nem falava em utilizar as metodologias, as TICs, né? Ou muito pouco você se falava nisso. Aí, de repente, todo mundo alunos ficar 2 anos fora da escola foi um lado positivo. E o nosso mestrado também se engajou nisso aí e apresentar trabalhos que venham justamente a trabalhar nessa linha. E até já disse um desses dias, conversando, que uma das coisas que assim que eu for fazer a reformulação do ensino à distância, é uma das coisas que, na realidade, nós vamos ter que colocar, e nós já estamos colocando na licenciatura em Física presencial aqui em Belém, essas TICs, né? E essas metodologias remotas e etc, etc. Né? Ok? Então, veja bem, eu tenho que parabenizar e saber que nós estamos contribuindo de alguma forma com a melhoria do ensino de física. Né? Então, quanto ao teu trabalho, eu gostei de ver muito e sentir a segurança que você transmitiu.
E você fez de uma maneira tal que eu sempre digo para os meus orientandos, né, e para os meus filhos, o meu filho que defendeu um desses dias a qualificação do mestrado, né, e olha, é o seguinte, não me vem fazer apresentação com um monte de texto. Pega e vai por quê? Primeiro, tu distrai completamente a tua plateia. O camarada não sabe se te ouve ou se lê o que você está projetando. E essa apresentação que você fez foi uma apresentação sucinta, sem um número grande de texto, pegando as questões mestras que você precisava mostrar para as pessoas entenderem. Né? Então, até isso você está de parabéns. Né? A outra, e a segurança com que você apresentou. Certo? E o parabéns também ao Maia, que te orientou, né? E que me conhece de bastante tempo, né? E que nós trabalhamos junto lá, e ele trabalha comigo, né? Sempre dá apoio às nossas iniciativas. Né? Então, essas coisas. E nós tínhamos um especialista em TICs, né? Que se foi com essa pandemia, que foi o professor Curvo, né? Tá? E que, infelizmente, nos deixou durante essa pandemia. Né? Mas nós vamos precisar de pessoas. Então, já pode te preparar, que certamente nós estamos lutando para criar um doutorado profissional, certo? Tá? Ora, quanto aos comentários, eu endosso todos os comentários feitos pelo Rodrigo, certo? A pergunta que eu gostaria de te fazer, tá, é o seguinte, por exemplo, em algum momento você... Porque você colocava a aula, mas na hora que você coloca a aula no YouTube, você não está tendo o quê? Uma interação com o seu aluno, certo? Então, é que eu queria te fazer o seguinte, se você colocava a aula no YouTube e, em outro momento, você tinha alguma interação com eles, através do Google Meet, você citou um caso aí, ou se isso era uma constante. É porque eu acho que isso é importante. Você não só colocar a aula lá e deixar que o aluno se comporte como um autodidata. Né? Então, eu acho que você tem que fazer o misto das duas coisas. Se você coloca a aula no YouTube, né, que você depois tenha um momento de ter uma interação com seus alunos para você tirar a dúvida. Isso. Ou, por exemplo, eu, nesse momento que estou dando aula remota, o que é que eu faço? Eu dou aula, eu não tenho usado o YouTube, mas o que é que eu faço? Eu uso a aula todas gravadas. E depois, quer dizer, nesse momento eu vou interagindo com meus alunos que estão participando da aula. E depois, o que acontece? Eu disponibilizo o link no grupo de Zap para aqueles alunos que algumas vezes, por problema de internet, que a gente não vai dizer que a nossa internet é maravilhosa em todo o estado do Pará, né? Já melhorou consideravelmente, até aqui em Belém nós temos alguns problemas. Então, depois eu disponibilizo para eles a aula para eles assistirem, né? Para eles assistirem, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode fazer uma nova interação via WhatsApp. Né? Então, isso é uma sugestão que eu te dou, por exemplo, que você utilize um misto, né? do YouTube e do Google Meet. Né? E além das outras ferramentas que você fez, né? Que você mostrou. E aquele desenho que você fez e mostrou, por exemplo, lá do Bukowski, né? Do lado você tem o conhecimento prévio, e você tem uma ponte, né? E do outro lado você vai ter o que? O aprendizado. Então, lembrar que nós sempre estamos o quê? Construindo essa ponte. Ou seja, o nosso trabalho é construir essa ponte para que o nosso aluno atravesse essa ponte com segurança e não caia. Né? Porque é decepcionante você estar apresentando alguma coisa e, de repente, você vê que aquilo que você apresentou vai desmoronar. Então, eu achei aquela ilustração muito, muito pertinente, né? E a gente não pode esquecer que nós é que estamos construindo aquela ponte, né? Para que o nosso aluno chegue do outro lado. E aí você vai utilizar as várias ferramentas, né? As ferramentas de internet, né? As ferramentas de laboratório, né? E etc. Então, o que eu queria te perguntar é se chegaste a fazer algum experimento ou alguma simulação com os alunos sobre
os experimentos, a parte de hidrostática, chegou a fazer, hein? Professor, é muito importante essa pergunta, porque o objetivo inicial da minha pesquisa era justamente trabalhar essa parte de. A teoria seria a mesma, né? A teoria seria do Vygotsky, e eu trabalharia a questão de alguns experimentos de hidrostática com eles de modo presencial. Porém, inclusive, alguns colegas estavam até ajudando, né? O Ben Johnson, o Wanderson, na construção desses projetos, né? Seriam diversos experimentos de hidrostática que eu iria utilizar na comunidade ribeirinha, por exemplo, nas embarcações, para tentar medir a velocidade do vento, enfim, tubo de pitot, né? Diversos experimentos que a gente iria estar utilizando aí. Porém, infelizmente, veio a pandemia e não foi possível, então eu tive que fazer essa adaptação aí, justamente através das tecnologias da informação e comunicação. E em termos de experimento, eu não trabalhei com eles. O que eu trabalhei bastante foi buscar fazer com que eles refletissem sobre os fenômenos físicos hidrostáticos em questão, como, por exemplo, a questão das embarcações, né? Então, eu convidava muitos eles a essa reflexão, tentar sempre estar se perguntando por que as embarcações elas não afundam, o que é que ocorre. Então, basicamente, foram mais questionamentos assim de modos a fazer com que eles refletissem sobre o fenômeno mesmo. Tá ótimo. Muito obrigado pela tua resposta, né? E agora, veja bem o seguinte, algumas vezes você mostrou alguns conhecimentos prévios, né? E quando nós olhamos para esses conhecimentos prévios, nós temos que levar em consideração que muitos conhecimentos prévios são introduzidos erroneamente na cabeça dos alunos. Por exemplo, quando a gente fica falando em calor, calor. Então, quer dizer, algumas vezes, se você perguntar para um aluno o que é calor, ele vai associar isso o quê? Aumento de temperatura, isso não é verdadeiro. Né? Então, muitos conhecimentos que algumas vezes o aluno comete erros, é porque eles são induzidos justamente pelo dia a dia, como se fala. Né? Vou logo dizer um conhecimento prévio, né? Que durante essa pandemia, as pessoas induziram todo mundo distanciamento social, criaram essa expressão. Isso não é verdadeiro. Você não cria distanciamento social. Você não coloca uma pessoa dentro de um apartamento, tranca a porta e ele não tem comunicação social. Ele tem internet, ele tem celular, ele tem um monte de coisa. Mas todo dia na imprensa, o que acontece? Distanciamento. Na realidade, é um distanciamento o quê? Físico. É um distanciamento físico que você tem que manter. Né? Porque se você não tivesse distanciamento social, estava todo mundo doido. As pessoas estariam pulando dos apartamentos. Mas se você, hoje em dia, né, os caras colocaram na cabeça das pessoas, isso a imprensa tem muito a ver, distanciamento social. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira que é colocar. Eles deveriam dizer, você tem que manter o distanciamento físico. E eles colocam um distanciamento social de 1,5 metro, 2 metros. Para começar, você nem mensura o distanciamento social. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que todas as vezes que a gente for questionar os nossos alunos, saber quais os conhecimentos prévios que eles têm, nós também temos que levar em consideração que muitos conhecimentos prévios são colocados o quê? Erroneamente, por alguém, seja lá pelo professor do ensino fundamental, seja pela sociedade, seja pela imprensa, seja por nós mesmos. Né? Então, isso aí nós temos que colocar na cabeça e verificar, tentar ver, não sei se dá para a gente mensurar esses pensamentos, aquelas perguntas que você mostrou ainda há pouco. Né? Tem coisas lá que o camarada vê do cotidiano, joga uma pedra, joga um isopor. Né? Por exemplo, uma pergunta que o aluno pode fazer, mas vem cá, e a densidade do barco, será que a densidade, né, da madeira não é maior que a densidade da água? Daí o cara fica se indagando, né? E o que acontece? Você precisa dizer que o conceito de densidade é bem amplo, né? Que você tem que pegar o volume do barco e dividir para poder chegar à sua densidade. Né? Então, são coisas que você... E eu gostei muito também, isso que é importante, e isso aí teve até um questionamento do
membro externo para o meu aluno, né, porque ele utilizou a física do cotidiano da Amazônia, tá? Fez umas cartilhas, umas canoas, e depois o professor disse, mas vem cá, rapaz, a física é universal. Né? Aí eu até pedi para ele, não, professor, eu vou lhe responder realmente a pergunta que você fez. Ninguém tem dúvida, ninguém está questionando, aliás, eu vi isso na Universidade Federal do Pará, e o Maia deve lembrar disso, né, que física das pedras, né, ou seja, quando você regionalizava um assunto, os caras diziam que isso era a física das pedras, porque a física é universal. Ninguém tem dúvida que a física é universal, os conceitos são os mesmos. Agora, se você vai dar aula de velocidade relativa, por exemplo, e você coloca, né, o quê? O seu aluno na beira do rio e manda ele atravessar de uma canoa, eu tenho certeza absoluta que ele vai aprender rapidinho esse conceito de velocidade relativa. Ao invés de você ficar falando em velocidade relativa do avião, né, que o cara que existe, né, mas para o aluno entender. Então, quer dizer, se ele conseguir entender dentro de exemplos práticos que ele está vendo no dia a dia, depois é só você fazer o quê? Uma extrapolação. E eu gosto muito quando as pessoas utilizam o cotidiano, né, nosso, não que o cotidiano nosso, da física do cotidiano, seja diferente da física do todo, que todo mundo sabe, mas às vezes as pessoas, para denegrir a imagem de determinadas pessoas, elas vão buscar justamente isso. É por isso que eu estou te parabenizando, você falar sobre o barco, mostrar para ele, né? Pegar pedra, pegar o isopor e etc. Né? E depois você vai fazer o quê? As extrapolações. Né? As extrapolações para os casos mais gerais, e você pensar velocidade relativa de avião, e etc., e etc. Né? Então, isso é importante, que ele está lá. Principalmente o pessoal de EJA, que está atravessando de barco, já o pessoal que tem uma certa idade. Né? Então, eu estou satisfeito com a sua defesa. Né? Muito obrigado. É uma coisa que eu gosto muito, de dizer o seguinte, olha, você tem que pegar o seu texto e pedir para alguém fazer uma revisão. Né? Porque, é lógico, eu, pelo menos, tenho essa preocupação, né? De quando eu vou escrever alguma coisa, vou olhar, mostrar para alguém, né, que possa melhorar, e como o Rodrigo deu algumas sugestões para você, mas ele não falou de toda a dissertação e de todo o produto. Então, seria bom que você passasse por uma revisão de alguém de português, que ele pudesse ver, até porque isso aí você vai depois publicar. Né? E as pessoas, quando elas vão olhar, muitas das vezes, elas vão olhar para um detalhe lá, ela não vê o contexto da importância do trabalho que você fez. Tá? Mas, passada a pandemia, que você leve, né, os seus alunos a refletir sobre o experimento, né? Porque o experimento ele é fundamental. Né? Aí está aí a pandemia. Né? Não tem nenhuma vacina, certo? Que o cara fez uma equação, tirou da equação essa vacina e foi aplicar nas pessoas. Né? Os caras fizeram modificações lá, mas primeiro passaram por onde? Por um estudo, né? Você chama isso de estudo clínico para você ver. Né? Então, o experimento ele é intrínseco nosso. Tudo na vida nós temos que fazer, né, com experimentos, até para você fazer a comprovação. E se você puder criar essa cultura experimental, né, certo? É muito bom. Não quer dizer que a parte teórica não tem importância nenhuma, ao contrário. Né? Ao contrário, tá aí o próprio Einstein, né? Fez uma teoria, e quantos anos depois que foi feita a comprovação? Mas a teoria dele só teve validade depois que foi feita a comprovação experimental. Tanto é que ele nem ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, né? Ele ganhou o prêmio Nobel pelo quê? Efeito fotoelétrico, né? Certo? Tá? Por quê? Porque o efeito fotoelétrico já tinha feito experimento, mas não tinha explicação teórica, né? Tá ok? Então, essas duas coisas andam juntas
Mas é bom a gente induzir os nossos alunos a trabalharem com experimento também. Tá? Então, professor Maia, Rodrigo e Eliezer, muito obrigado pelo tempo que eu pude falar para você. E as sugestões aí, você já ouviu algumas sugestões do Rodrigo, né? E a questão é que o EJA precisa ser olhado com carinho, né? Que você venha trabalhar outros assuntos para você atrair a atenção dos nossos alunos, né? Certo? Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a sua participação, as considerações, as palavras de fundamental importância. Agradeço muito mesmo. Bem, professor João Furtado, muito obrigado. Na verdade, o mestrado profissional só existe por causa da insistência e o talento do professor João Furtado. Se não fosse ele, nem existiria o mestrado profissional. Foi a ideia dele, tudo dele, entendeu? Então, depois foi apoiado pela gente, mas tudo, 99,9% foi o professor João Furtado, assim como o ensino à distância, assim como a atualização aqui no Estado, que levou, né, muita gente a se formar direito, né, formar certa, de maneira certa, correta, pessoal aqui no nosso estado do Pará. E isso ajudou também a fazer meu doutorado, meu mestrado, me deu força, né, porque eu só vivi enrolado, ainda vivo enrolado até hoje, mesmo sendo titular. Bem, então eu o nosso amigo de sempre foi meu amigo, sempre me ajudou muito, até para arranjar mulher o João Furtado me ajudou. Olha, Maia, não, mas é isso que é interessante. E veja bem o seguinte, nós colocamos o mestrado profissional aqui em Belém, e sabe, o Rodrigo, eu acredito que eu posso dar o testemunho dele, e o pessoal lá de Santarém, da UFOPA, né? O que nós incentivamos, né? Não, olha, vamos expandir, vamos sugerir que tanto a Unifespa quanto a UFOPA, né, coloque os seus mestrados, porque quanto mais mestrados profissionais nós tivermos, melhor será. Mais chance nós teremos de melhorar a qualidade de ensino de física, né? É verdade? É verdade. É verdade. Tá, então, o professor João Furtado, que é o grande centralizador dessas ideias, de vamos fazer curso, depois que ele se aposentar, vai perder 99% da força do pessoal do ensino da física. Né? Bem, então vamos lá. Eu só vou falar rapidinho aqui, não vou demorar muito. Olha só, essa ideia dessa tese, dessa dissertação do Eliezer, ela começou assim, né? Que a gente estava fazendo vários temas. E o que aconteceu? A gente deparou com esse problema de não poder ir para a sala de aula por causa da pandemia e tal. Aí eu vi que o Eliezer postava que ele era youtuber, né? Que ele apresenta vários trabalhos de youtuber e dá seminário, dá aula, umas aulas difíceis, até de direito ele dá aula. Direito. Aí o que aconteceu? Aí eu disse, por que tu não faz tipo youtuber ensinando nas escolas para o público lá? Porque isso aí é o futuro, cara. Apesar dessa pandemia ter acontecido agora, nada impeça que apareçam outras pandemias. E também dá acesso às pessoas ao ensino superior, né? Ou também, se for ensino segundo grau, depende de onde for aplicado. Então, o que aconteceu? A IES aceitou a ideia, né, que, com muita categoria, né, por se dizer, e rapidamente ele juntou a experiência dele com essas aulas, com esses seminários, que culminou nessa defesa fantástica. Então, esse fato aí, não é que me justifica, não, mas, a meu ver, esse negócio de ser muito rápido e prático na explicação, rápido até demais, e prático até demais, e que funciona bem direto, né, que é uma coisa muito boa também, porque às vezes o cara fala e não diz nada, né?
como umas aulas que a gente conhece por aí. O que aconteceu? Então, ele apresentou assim também, acabou sendo a tese dele também sendo assim, bem prática, bem dinâmica. Porque isso é uma característica do quem é youtuber, né? Ele não pode perder tempo, então o tempo dele é valioso. E espero que ele fique rico, né? Porque quem é youtuber é rico, né? Ganha muito, né? Deus lhe ouça, professor, Deus lhe ouça. Ganha muito, ganha 15 mil por semana, coisa assim, né? 15 mil reais por semana. Então, pessoal, então eu só tenho a agradecer ao IESE que aceitou esse formato de defesa, né? Que é um formato muito inteligente, que é um formato difícil, muito difícil de preparar a aula. Eu mesmo não acreditava no negócio de ensino à distância, disse, com o monitor lá perto até que ainda vai, né? Mas eu, agora, como eu estou com 53 anos, voltei a ser aluno da Faculdade de Engenharia Sanitária Ambiental, e tem matéria muito difícil, entendeu? Então, apesar de não ter aquela prova presencial, o cara sozinho, né? Mas eu passei por umas provas bem difíceis, fiquei até reprovado em algumas disciplinas, porque realmente elas estão, dependendo com a boa vontade, baixa muito do professor, a boa vontade do professor, né? Ele pode fazer disciplinas fantásticas e fazer de uma maneira que o cara aprenda mesmo, o aluno aprenda. Então eu dou o maior valor a esses professores que fazem isso, né? Como os professores que eu tive na Faculdade de Engenharia Sanitária Ambiental, que tenho ainda, né? Mesmo que aqueles que me reprovaram, sacanas, mas eu agradeço, porque isso força o cara a estudar, que é o objetivo da aula do professor, não é reprovar aluno, o objetivo é que o cara aprenda, estuda e se incentive e queira até continuar pesquisando aquilo ali. O cara assim, ele se encontra com aquela, ele se maravilha com aquele assunto e até siga aquele caminho. E aprenda, né? Esse é o objetivo do professor. Se a aula é presencial, entendeu? Então, o ensino à distância, que eu passei, né, que esse negócio de pandemia agora como aluno da FAESA, da Faculdade de Engenharia Sanitária Ambiental, me fez ver que realmente uma coisa que existe, uma coisa muito forte, muito importante. E eu até vontade de fazer outros cursos também aí. E muito difícil também, fiquei muitas noites sem dormir, mesmo velho aqui, ficando passei 4 noites dormindo, só 2 horas, muito trabalho para fazer, aprendi muita coisa. Tá? Mesmo colando lá do Google, mas realmente eu fiquei reprovado, entendeu? Então é fogo, entendeu? Então é uma coisa muito fantástica. Então o Eliezer está de parabéns, entendeu? Pelo tema pelo jeito que trabalhou o tema. Tem umas pequenas correções aí, uma do gesto já deu aperto, o Sr. Furtado também colaborou, deu os apertos nele lá em falta, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é Deus, né? Só Deus que é perfeito, mas a gente vai consertar e vai fazer as coisas para frente e Deus quiser a gente publica ou não publica. O importante é que seja utilizado depois para outras pessoas que vão usar a EAD. Então foi um negócio, eu quero dizer também que esse trabalho aí foi 100% do IESE, entendeu? Eu fui servir só de orientador, né? Orientar a dor. Mas o talento todo foi do IESE, entendeu? Então o IESE está de parabéns, hoje é um dia fantástico para ele, para nós, para mim, para o mestrado profissional. E obrigado a todos e desculpa qualquer coisa aí. Tá, pessoal? Tá, eu tenho as perguntas que eu já fiz, eu pergunto depois lá para o IESE. Tem coisas pequenas, de erro de besteirinha de erro de português, essas coisas, que não vale a pena ficar perguntando aqui. Erro de português, né? Tá, pessoal? Então, agradeço mais uma vez ao professor João Furtado. Vamos se retirar para a banca, ou se você pretende logo dar nota aqui, vocês que sabem. Vocês, entendeu? Se quiserem dar logo nota aqui para ser bem prático, não sei. Pode ser por aqui. Por mim não tem problema, não. Eu também. Por mim não tem problema nenhum. Eu também. Até porque é o seguinte, só tem aprovado e reprovado, né? Exatamente. E tu já sabes que o meu, que eu falei, o elogio que eu fiz é aprovado, né? E o senhor, Sérgio? Por mim também é aprovado, professor. Muito obrigado. Por mim também foi aprovado. Obrigado. Não só não esqueça de fazer
levar em consideração as sugestões que foram dadas para melhorar. É uma coisa que eu sempre gosto de dizer, mas quando você faz um trabalho, o trabalho é teu. A banca está aqui para contribuir, né? Agora, se a contribuição que nós tivermos fosse além do que... não, volta, vai fazer isso, mas tanto é que nós decidimos que você está aprovado e agora é só aproveitar, tá, os trâmites, né? Maia, como é que vai fazer a assinatura da ata? Primeiro vai ser o INSS que vai assinar, depois vai ser eu, aí eu passo para vocês, porque agora tem que imprimir e assinar, porque o SEAC não está aceitando. Não, o CITIC não está aceitando mais, né? É só cópia, como é? De internet. Olha, não é o seguinte, pega Rodrigo, diz para ele assinar, quando ele mandar para ti, manda para o Denir colocar o CIPAC, deve te assinar pelo CIPAC. Assinatura eletrônica, né? Rodrigo, tu tens acesso ao CIPAC? Eu tenho, eu só não sei se se o CIPAC da Unifesp conversa com da UFPA. Eu acho que conversa, né? Esse aí é comum. Seria bom, Maia. Tu pedires para o Denir colocar, e aí o Jefferson, aliás, o Rodrigo, vê lá se ele dá para assinar. Se não dá para assinar, é que ele faz. Ele imprime, assina e faz o PDF e manda de volta. Tá ok? Tá certo, então. É bem mais prático, né? O dia que pode assinar pessoalmente lá, né? O dia que ele vem aqui, né? Ontem, quando ele fez previsão de vir aqui, Rodrigo? Eu acho que o Eliezer, sendo aluno da UFPA, ele tá no CIPAC também, ele tem acesso ao CIPAC também. Você tem cigarro, Eliezer? Sim. Então é verdade. Tá certo, então. Olha, Eliezer, não é toda banca que aceita, dá logo a nota assim, na cara, assim, entendeu? Essa banca é uma banca eclética. É muito especial essa banca. Muita confiança. Tá, então agradeço mais uma vez a banca. Se vocês tiverem mais alguma coisa a fazer. Se outros membros quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Outras pessoas que estão assistindo. Outras pessoas do público. Tem alguma coisa para perguntar? Bem, então, tem alguma coisa a perguntar? Tá, então vamos encerrar a nossa transmissão. Tá, pessoal? Obrigado, pessoal. Abraço a vocês. E muito obrigado mais uma vez por tudo. Você quer falar mais alguma coisa, professor? O João Fábio, o Rodrigo, o Eliezer? Eu queria só agradecer mesmo, obrigado. Tá? Obrigado também, Eliezer, por estar. É um prazer estar com você aqui novamente, aí, mesmo que virtualmente. Obrigado, gente. Obrigado. E aí, João? Eu quero muito agradecer a todos vocês que participaram, professor João Furtado, professor Rodrigo Gester, a todos os meus colegas que tiveram presentes, né, a todos os amigos de física, muito obrigado a todos vocês, eu estou muito feliz por esse momento, finalmente eu consegui obter meu título de mestre, se Deus quiser agora é seguir rumo ao doutorado, que é o meu objetivo de vida mesmo. Meu muito obrigado a todos vocês. Mais alguma coisa? Então, eu queria agradecer a nossa coordenação, né, nossa professora Simone Fraia, a Aldenir, né, que é a secretária que ajudou muito também. E também, eu devia ter falado antes, que esse trabalho foi homenagem, né, também ao pessoal que infelizmente deixou a gente por causa dessa doença e das complicações da Covid, né? Então, mas saudade ao Licurgo, ao Protásio, ao professor Hélio da Engenharia Sanitária Ambiental, e muitos amigos nossos, colegas, que deixaram a gente por causa dessa doença maldita. E espero que a gente não morra mais ninguém, todo mundo seja vacinado e bola para frente. Tá? Obrigado, irmão. Obrigado, Eliezer. Obrigado. Peço Deus ilumine as pessoas que faleceram por causa dessa doença e outras doenças também. E que espero que essa dissertação ajude o ensino no futuro. Tá?
Abraço a todos de cidade. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Vou encerrar, Jéssica, por favor.